Amém. Irmãos, agora nós vamos pegar Atos capítulo, eu acho que é o 19, mas vamos ver se a gente concluiu o 18. Abre aí. Ah, é o 18 ainda? O 18, nós vamos lá para o... Vamos aqui no 24 do 18. Nós vamos lendo e eu vou destacar algumas coisas, irmãos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos interrompendo aí, vamos participando, pode ficar bem à vontade, tá? Então, Atos 18, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, um judeu natural de Antioquia chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Irmãos, Apolo foi muito conhecido ali nas cartas de Coríntios, e foi citado lá por Paulo, né? Vocês lembram, tem um texto que fala, falam que eu sou de Paulo, outros falam que eu sou de Apolo. Quando Paulo dá um exemplo ali em Coríntios, que nós não devemos ter partidarismo dentro da igreja, né? Que um plantou, o outro regou e o crescimento veio de Deus, né? Então, esse Apolo aqui é aquele Apolo lá. Então, ele foi até Éfeso, né? Era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Uma coisa interessante, Apolo não deixou nada escrito que veio fazer parte da palavra de Deus, né? Poderia ter, talvez, mas não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não selecionou nada de Apolo, mas Apolo é muito respeitado e conhecido, tá? É a primeira vez aqui que a palavra de Deus fala em Apolo. Eu acho que é o primeiro encontro de Paulo com Apolo também, que foi um homem, você vê como Lucas escreveu a respeito de Apolo. Eloquente, ou seja, uma pessoa comunicativa, provavelmente um grande pregador, e poderoso nas escrituras. Conhecia muito a lei, né? As escrituras aqui se referem ao Antigo Testamento. Vocês sempre têm que lembrar que nessa história aqui de Atos não havia ainda o Novo Testamento. Travou, me parece? Travou. Acabou a luz lá, caiu. Só um minuto, gente. Meu filho. Ok, estão me ouvindo? Tá dando eco. Agora sim. Amém. Então Apolo, só um minutinho. Ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Eu estava falando sobre Apolo, né? Agora, uma coisa interessante. Conhecendo apenas o batismo de João. Qual que é o batismo de João? Batismo Nas águas. Nas águas. Da água. Batismo para o arrependimento, né? Era tudo que Apolo conhecia, mas ele conhecia muito a Jesus, né? Aqui fala que ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Eu fico impressionado como Lucas escreveu sobre Apolo, né? Eloquente. Então, Apolo era eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha, 5 elogios que Lucas usou aqui a respeito de Apolo. Só que ele conhecia apenas o batismo de João. Agora você vai entender por que nós estamos destacando isso aqui.
Apolo, até então, só conhecia o batismo de João. Apolo não estava vivendo aquilo que os apóstolos de Jerusalém estavam vivendo, né? Sobre o Espírito Santo, principalmente. O livro de Atos marca o início da igreja com a descida do Espírito Santo. Apolo, apesar de ter todas essas virtudes, não conhecia ainda sobre o Espírito Santo, né? O 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Lembra que Priscila e Áquila chegou lá e se encontrou com Paulo, né? Eles eram do mesmo ofício, foram morar juntos, né? Reformando tendas, construindo tendas. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Então, Apolo também trabalhou, irmãos, aqui esse trecho de Atos fala sobre o trabalho de Apolo, como ele foi importante, ajudando os irmãos. Olha aqui, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Por quê? Com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Cristo era Jesus. Então, ele era um grande pregador. E ele também viajava pregando o Evangelho. Talvez vai ser novidade para alguns isso. Mas Apolo também foi um discípulo que viajou, ensinando, confirmando aqueles que aceitavam, porque eram assim, as pessoas aceitavam a Jesus, mas se não tivesse alguém ali para ensinar, para discipular eles, para falar sobre Jesus, eles ficavam carentes de informações, de ensinamentos, né? Então, Apolo fez isso. Então, capítulo 19 agora de Atos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, lá em Éfeso, onde estava Apolo, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo? Olha a pergunta de Paulo, irmãos. Muita atenção nisso aqui, porque isso aqui forma muito conceito, tá? Isso aqui, às vezes pode até confundir um pouco, mas isso aqui é fundamental para nós entendermos o que se fala sobre batismo com o Espírito Santo, o que se fala sobre dom de línguas, profecias e tudo mais, tá? Então, olha, Apolo havia passado por ali, foi dali para Corinto. Depois, Paulo chegou em Éfeso, por onde Apolo tinha passado. Ora, Apolo não conhecia a doutrina do Espírito Santo. Ele conhecia sobre Jesus, pregava, ensinava sobre Jesus, mas não conhecia o batismo. Aqui é que dá para entender um pouco sobre o que se chama de batismo com o Espírito Santo. Mas depois nós vamos conversar sobre isso aqui para a gente acertar qual o melhor termo, o que usar sobre isso aí, tá? Versículo 2. Aliás, versículo 1, eu vou repetir para ficar bem frisado. Aconteceu que Apolo, estando em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, quais discípulos que Paulo achou? Provavelmente os discípulos que Apolo formou ali naquele lugar, ensinando a palavra de Deus. Perguntou-lhes. Então, Paulo perguntou para esses discípulos: recebestes, porventura, o Espírito Santo? Irmãos, aqui Paulo fazia uma pergunta que para eles era muito nova, pelo fato de eles estarem acostumados que somente reis e profetas recebiam o Espírito Santo. Mas agora, Paulo passou ensinando que eles poderiam receber o Espírito Santo.
A Tamires, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, ou umas 4 semanas atrás, a gente já estava estudando esse texto e ela chamou muita atenção para uma coisa interessante que eu quero que vocês tenham como fundamento em relação a isso aqui. Eles não tinham os dons do Espírito porque não conheciam sobre a doutrina do Espírito Santo. E o que Paulo fez ali foi ensiná-los a respeito do Espírito Santo. Ensinou, eles entenderam, receberam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem com ensinamento, com entendimento. Por isso que quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós vamos ensinar sobre a oração em outras línguas e tudo, o que nós fazemos? Nós explicamos para que aquilo fique desmistificado na sua mente. Teve irmãos que não conseguiu falar em línguas lá, né, naquela série de palavras que nós falamos, mas depois, com uma conversinha entre nós ali, eu fui explicando uma coisinha, explicando outra, pessoa foi entendendo, começou a orar em outras línguas. Então, o dom vem também com o entendimento. Aquele povo era ensinado por um homem eloquente, fervoroso de espírito, cheio de Espírito Santo, né? Apolo era uma bênção, mas não conhecia o Espírito Santo. Passou por lá, deixou os discípulos. Paulo chega depois, fala assim, vocês já foram batizados? Ah, nós somos batizados no batismo de João. Ah, e sobre o Espírito Santo? Falaram alguma coisa com vocês? Agora você vai ver. Aí Paulo tem que ensinar sobre o Espírito Santo. Versículo 2, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo? Quando crestes? Ao que eles responderam, pelo contrário. Olha aqui, irmãos, olha o que os discípulos, ensinados por Apolo, olha o que os discípulos falaram. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, irmãos, nem era possível eles saberem, né? Porque Apolo também não sabia sobre o Espírito Santo. Apolo ensinava sobre Jesus, mas não sabia sobre o Espírito Santo, não sabia da descida do Espírito Santo de Jerusalém, não sabia do que tinha acontecido em Jerusalém, não sabia dos dons de línguas. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento. O que era o batismo de arrependimento? Era aquilo que João fazia lá quando Jesus foi encontrar com ele, quando o povo saía da cidade e encontrar com João, ele falava raça de víboras, as pessoas iam lá se batizarem, né? Confessarem seus pecados, se arrependerem, né? Esse é o batismo de arrependimento e o batismo de imersão, que o João fazia lá no Rio Jordão, né? Então, disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Vocês lembram, irmãos, quando Paulo batizava lá e falava assim, eu estou batizando com água, mas virá aquele que batizará com fogo, do qual eu não sou digno sequer de desatar-lhe as sandálias. João Batista. Paulo não, João Batista. Desculpe, João Batista fazia isso. Que bom, Zé. Isso. Presta atenção, né? O Hermes também. Eu com o cabelo chegando, eu estou prestando atenção. É porque o Hermes chegou, agora eu posso ficar quieto. João Batista fazia isso. Então, aqui Paulo está citando o que João Batista fazia e falava. Eu vou ler de novo, irmãos. Isso aqui é muito bom, porque a Bíblia é coesa, né? Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Quem que preparou o caminho para Jesus? João Batista. João Batista. Então, é o que Paulo está falando. João fazia o batismo de arrependimento apontando para aquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Amém. Rodrigo, que mostra, então, cabe a nós. Então, cabe a nós falarmos do Espírito Santo para as pessoas, né? Sim. Cabe a nós fazer isso. Nós como... Espírito Santo.
Isso. Nós, como apóstolos, como pessoas de Deus, cabe a nós falar sobre o Espírito Santo para as pessoas. Com certeza, É. com A igreja certeza. a igreja de Éfeso não sabia, né? Você viu? Exatamente. O Emerson, Sim. você vai na igreja tradicional, eles evitam falar sobre o Espírito Santo. Porque Eu eles até comentei com a Patrícia sobre isso. Nós somos uma igreja tradicional, eles falaram. Aliás, nós não ouvimos eles falar. Eu fiquei até sem jeito de dar um glória a Deus lá. Falei, vixe, aí não tem nem. Eu fiquei quietinho lá no canto. Lá. É difícil, né? É meio estranho. Então, por exemplo, eu falei uma coisa muito importante, Emerson, eu vou repetir, mas você não estava. Que a Tamires percebeu um negócio interessante nesse texto, era o seguinte. Os dons do Espírito Santo veio a partir do conhecimento. Isso. Então, as pessoas não conheciam. A partir do momento que elas conheceram, receberam o Espírito, falaram em línguas, profetizaram. Amém. Então, o entendimento faz com que você exerça o dom. É verdade. Por isso que meu dom é o de evangelismo, mas você precisa estudar, conhecer sobre evangelismo, ter uma estratégia, saber como abordar, saber usar os textos certos. Orar antes, saber que é o Espírito que convence, tudo isso faz parte para a atuação do seu dom de evangelismo. Amém. Então, o dom, ele desenvolve com conhecimento. Pronto, vamos resumir nessa frase. O dom se desenvolve a partir do conhecimento. Amém. A partir da verdade. O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, né? O dom vem a partir do conhecimento. Então, olha, Paulo impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizaram. Então, entendeu aqui, irmãos? Depois que Paulo explicou, aqui não cita que Paulo ensinou sobre o Espírito Santo. Nessa passagem, não. Tem outra passagem que Paulo fala sobre o Espírito Santo. Que a Bíblia cita que ele ensinou. Mas aqui, provavelmente, Paulo teve uma conversa com o Espírito Santo. Contou o que aconteceu com o Espírito Santo. Né? Com a DC. Eles nunca tinham ouvido falar no Espírito Santo, irmãos. Aí Paulo impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa importante. Esta passagem que acabamos de ler, de Paulo chegar lá em Éfeso, após Apolo ter passado por lá, formado discípulos, mas deixado os discípulos sem ensinar sobre o Espírito Santo, porque ele não conhecia. Paulo chega depois, viu? Oh, que legal, tá tudo formadinho aqui. Mas e o Espírito? Nunca ouvimos falar. Mas como vocês foram batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Era o que eles conheciam. Aí falou assim, tudo bem, mas olha, tem o Espírito desceu sobre a igreja como línguas de fogo lá em Pentecoste, tal. Vem aqui, vou orar sobre vocês para vocês receberem. Impôs as mãos, receberam, imediatamente profetizaram, falaram em outras línguas. É por isso, irmãos, que eu também creio que o dom de línguas é para todos. Amém. É para todos. O que falta, às vezes, é conhecimento, o que falta, às vezes, é uma medida de fé, mas eu creio que todos podem falar em outras línguas. Já te passo, Emerson. Beleza. Eu cheguei atrasado, mas beleza. Não, não tem problema não. Todos podem falar em outras línguas. Aqui Paulo ensinou, orou com eles, impôs as mãos, pronto. Eu creio que todos podem também profetizar, irmãos. Profetizar é falar aquilo que está no coração de Deus. Nós vamos falar sobre os 5 ministérios. Profetizar é falar aquilo que está no coração de Deus. É declarar aquilo que está no coração de Deus. É perceber aquilo que Deus está percebendo. É sentir aquilo que Deus está sentindo. Isso é profecia. Os profetas eram bocas de Deus. Os profetas sabiam o que Deus queria, por isso que eles falavam. Irmãos, se arrependam. Se arrependa, Israel, se arrependa. Nós vamos ser levados para o cativeiro. Então, a profecia também, você pode profetizar. Se você tiver fé para isso, você pode profetizar. Você pode orar em outras línguas, você pode declarar a palavra, você vai perceber. Amém. Então, esse texto, ele dá o fundamento para usar-se o termo batismo com o Espírito Santo. Por quê?
Porque ali Paulo não fala que batizou eles com o Espírito Santo, mas dá a entender, certo? Paulo não fala claramente, mas dá a entender. Por quê? No que vocês foram batizados? No batismo de João. Não, vem cá, recebam o Espírito. Então as pessoas pegam e falam assim, eles já eram batizados com o batismo de João e foram aqueles dias batizados com o Espírito Santo. Então, esse termo, batismo com o Espírito Santo, ele não tem ele fundamentado na Bíblia. O termo, estou falando do termo, tá? Não tem ele fundamentado na Bíblia, mas se interpretam através disso. Então, você vai na igreja pentecostal ou neopentecostal, o povo fala assim, e aí, você já foi batizado com o Espírito Santo? Agora, eu não quero aqui discutir, irmão, se é certo ou não usar o termo. Se você quiser usar, pode usar. Se você não quiser usar também, não precisa usar. Mas, de fato, eu creio nesse revestimento com o Espírito Santo. Ou recebimento do Espírito Santo. Eu creio nisso. Porque o texto me dá lugar para isso. Que uma Amém. pessoa ser cheio, né? Ser cheio, né? Receber o Espírito Santo. Então, aí os tradicionais falam assim, mas você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus. De fato, irmãos, quando você confessa Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus já vem morar em você. Mas uma coisa é o Espírito morar em você. Agora, eu estou falando isso com toda a autoridade. Uma coisa é o Espírito morar em você. A outra coisa é você ser cheio do Espírito e transbordar nos dons do Espírito. São duas coisas diferentes. Porque existem pessoas que, de fato, têm o Espírito Santo. E outras pessoas que têm o Espírito Santo e são cheias do Espírito Santo e cheias dos dons do Espírito Santo. Eu creio nisso. Por aqui a gente pode ver isso. Entendeu? Então, a questão do termo, usar ou não o batismo do Espírito Santo, tanto faz. Se você quiser usar, pode usar. Tem muita gente que usa. Agora, se a pessoa fala assim, não concordo que não tem esse termo na Bíblia. De fato, não tem. Batismo com o Espírito Santo. Mas que tem o revestimento, e Paulo se preocupou em chegar lá em Éfeso, em pessoas já de 12 discípulos. Você viu ali, né? Eram 12. Pessoas instruídas na palavra, treinadas ali por Apolo. Mas Paulo falou, e o Espírito Santo? Eu nunca nem ouvi falar. Não, vocês precisam. Então, do mesmo jeito que eles precisavam, eu creio que hoje nós, como igreja, precisamos do Espírito Santo também. Amém. Precisamos do entendimento, precisamos do aprendizado do Espírito Santo, conhecer, precisamos dos dons do Espírito Santo. Lembra quando eu preguei sobre aquele texto lá, que Jesus desceu ao Hades e trouxe cativo o cativeiro e distribuiu dons aos santos, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres e pastores. Para quê? Com o fim do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Os dons precisam vir. Os dons só vêm através do revestimento do Espírito Santo. Amém. Então, fundamento, não tem como. Não consigo imaginar uma igreja saudável sem estar cheia do Espírito Santo e operando nos dons do Espírito Santo. Eu creio nisso. Amém. Amém? Amém. Você respondeu quase todas as perguntas que eu ia fazer, você já respondeu aí, mas só que, tipo assim, porque foi o próprio Jesus que falou que viria, que ele ia para junto do Pai, mas não nos deixariam órfãos, né? Lá em João 14 fala isso. E virá aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E então, trazendo isso para os dias de hoje, a pessoa já me procuraram. Como que é a igreja de vocês lá? Eu vou lá fazer uma visita na igreja de vocês. Aí a pessoa chega lá e vê que nós temos, não que nós somos melhores que os outros. Eles falam, moça, essa igreja sua é diferente. Então eu quero congregar aqui. Eu creio que o Espírito Santo, ele que convence. Ele está na nossa igreja convencendo essas pessoas que estão indo lá. Eu também creio. Você respondeu muitas outras perguntas, mas essa aí é uma que eu faço assim, tanto é que o Espírito Santo que está convencendo, talvez aquela pessoa, vou dar um exemplo bem claro, o Giovanni, nós íamos para Jataí uma vez, ele falou, moço, um amigo meu me chamou para ir para a igreja e eu falei para ele, não, eu só vou lá uma vez, eu vou só uma vez, mas se você me convencer, eu volto lá de novo. Olha, ele usou o termo, se você me convencer, mas não foi o amigo dele, foi o Espírito Santo que convenceu ele, e está na igreja até hoje. Então, o Espírito Santo nos dá essa base para nós sermos canal do Espírito Santo através da nossa vida. Amém. Glória a Deus, isso mesmo.
Só uma coisinha rapidinho. Amém, só isso. Pastor Rodrigo, Pois é, pastor, para falar? Eu não pode levantei falar. a mão, não, mas é porque é o seguinte, entre esses 12 que foram que receberam o Espírito Santo, a Apolo deve que estava junto, né? Não, aí eu entendi aqui que Apolo treinou esses discípulos e foi para Éfeso. Apolo não E estava no foi. meio aqui. Ah, tá. Você pode Então eu fiquei perceber, imaginando, pensando, ele tem com tanta facilidade que ele tinha para tudo, e ainda recebeu o Espírito Santo, ele ficava ele muito é um forte, homem, né? né? Mas tanto é que ele usou aqui uns 12 homens, ele não deu uma precisão, uns 12, pode ser que tinha É, 10, 9, 12, mas 13. porque igual o pastor falou, Pode porque ser. Mas Emerson, aqui porque ele chegou ó, ele estava em Apolo aqui já Corinto, né? estava O em Éfeso. Apolo estava em Corinto, aí Paulo, estava em Isso, Éfeso, Corinto né? mesmo. eles estavam em Quem estava? Paulo veio depois. isso, isso, Paulo passou por Éfeso e foi para Corinto. exatamente. É assim? Você pode perceber E aqui, aí ó, foi. Paulo passou por Éfeso e foi para Corinto. Corinto, desculpa, eu falei errado também. Apolo passou por Éfeso e Paulo, né? foi para Corinto. Não, Apolo. Apolo passou por Éfeso e foi para Corinto. Paulo chegou em Éfeso e encontrou os discípulos lá, treinados, né, por Apolo. Já Só que tinha não ido. conheciam o Espírito Santo. É, Só que eles não conheciam o Espírito Santo. é Entendeu? verdade. Aham. Ó, Tá no versículo 1 do capítulo ó, o versículo 1 do 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Ora, e achando ali alguns discípulos. Ó, se você voltar lá no 24, você vai ver, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Se você voltar lá no Aham. 24, 18. Então, Apolo Verdade. chegou em Éfeso, treinou discípulos e foi para Corinto. Isso. Paulo vinha de outro lugar, chegou Isso. em Éfeso. Chegou lá e encontrou os discípulos, mas eles não É. sabiam nada sobre o Espírito. É porque ele fala que ele conhecia Aham. apenas o batismo de João, É. né? Exatamente. Eles falam assim, e pior, nunca ouvimos falar sobre o tal Espírito Santo. Aí Paulo ensinou para eles. Então, irmãos, Espírito Santo precisa ser ensinado, né? Na igreja Amém. tradicional, Glória a Deus. eles não têm esse mover no Espírito Santo porque eles rejeitam. A orientação deles é não mexer nesse assunto. Eu estou falando porque eu vim de uma igreja tradicional. Eles orientam e falam assim, não mexe com isso, não. Uma vez eu estava na igreja presbiteriana, me interessei pelo assunto sobre o Espírito Santo, procurei um presbítero, ele me falou isso. Olha, não mexe com isso, porque isso aí vai dar problema demais. Ora, o que que é? Porque ele sabia que se eu fosse buscar o Espírito Santo, eu ia aprender coisas e conhecer coisas que eram diferentes da doutrina que a igreja presbiteriana acreditava. Ô, maravilha Ô, de Deus, maravilha de graças Deus, a tá Deus. O vendo? Espírito Santo, você procurou Graças por a ele, ele Deus. vem mesmo. Aí fui conversar com o pastor, falei assim, pastor, eu queria um livro que me falasse sobre o Espírito Santo. Eu queria conhecer mais. Irmãos, eles não aceitam. Eles não. Você não pode fazer isso, porque só dá confusão. Você já tem a vida eterna, só dá divisão na igreja. Por que dá divisão? Nós, irmãos, eu e Stanley saímos da igreja presbiteriana justamente por causa do problema que nós sofremos com a partida da Estela e tivemos que buscar muito conforto no Espírito Santo, Amém. na oração. Amém. E aí chegou um ponto que não dava mais. Chegou um ponto que não dava mais. Por quê? Porque, de fato, nós começamos a buscar o Espírito Santo, encontramos o Espírito Santo e Encheu, estava transbordando. cheios. O louvor na igreja presbiteriana, na época, durava, sei lá, 15 minutos. Aí nós ministrávamos o louvor, ficávamos ali 30 minutos, às vezes 40 minutos, e o pastor, todo mundo já ficava incomodado, queria ir lá para frente, queria... De repente, começaram a dizer quais músicas a gente poderia tocar e quais que não. Música sobre o Espírito Santo? Nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu respeito, irmãos. É a visão deles, não está errado. É a visão deles, né?
Mas você não tem o Espírito Santo se não há ensinamento sobre o Espírito Santo. Agora, se há ensinamento, você pode crer que você vai receber e vai se mover nos dons do Espírito Santo. Amém. A Tamires vai falar e eu passo para você, Rédio. É só porque ela passou muito assunto, entrou em vários outros, mas só voltando na questão do batismo do Espírito Santo, você falou que não tem a terminologia, esse termo na Bíblia, né? Mas por que então que tiraram? De onde que tiraram isso, né? Qual é o embasamento? Além disso que o Rodrigo falou, principalmente o texto, só antes, porque em Atos a gente pode ver, todos os textos que nós lemos, em nenhum lugar falou que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Não tem mesmo. Sempre fala que as pessoas receberam o Espírito Santo, foram revestidas com o Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo, né? Veio sobre eles o Espírito Santo. Mas o texto que dá embasamento, e é por causa disso que as pessoas falam sobre isso, é Mateus 3:11. Que é o texto que você citou, mas eu quis dar aqui a referência. Que João Batista fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Então, Amém. Esse é o termo. Temos fundamento. É daqui que tira o termo batismo no Espírito Então, Santo. eu posso falar batismo com o Espírito Santo, pronto. Ainda bem que eu não resisti, irmãos, mas que bom que a Tamires achou esse texto. Ainda bem que eu não resisti, porque você quer falar, você já foi batizado com o Espírito Santo? Sim, fui batizado com o Espírito Santo. Aí, se você fala isso no tradicional, você sabe o que ele fala? Ele fala assim: fui batizado, sim, com o Espírito Santo no dia da minha conversão. Irmãos, a gente sabe que não é assim. A conversão é o batismo de João, o batismo de arrependimento. O Espírito Santo vem morar em você, sim. Agora, Amém. ser revestido, ser cheio, ser batizado com fogo, aí tem um momento que isso vai acontecer na sua vida. Amém. Porque, olha só, lê de novo esse Mateus aí, amor. Só o finalzinho ou do começo? Do começo. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Ó, esse é o batismo de arrependimento, que eu creio que no momento que você batiza com arrependimento, hoje, na era da graça, o Espírito Santo já vem habitar em você. No batismo do arrependimento. O Espírito Santo já vem habitar em você. Por quê? Porque eu fui santificado, minha casa agora está limpa. O Espírito vem morar em mim. Amém. Agora, olha só. Mas aquele que vem depois de mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. isso. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Então, Amém. como eu acreditar que uma pessoa lá de uma igreja tradicional, que não crê no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, que não fala sobre o Espírito Santo, eu não posso crer que uma pessoa aceita Jesus lá e ela é imediatamente batizada com o Espírito Santo, entende? Não é possível. Porque senão os dons... Aí há uma outra coisa que é fundamento, irmãos. Fundamento. Certo? Escreve isso aqui também. Sempre que as pessoas receberam o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo apareceram imediatamente. Amém. Glória a Deus. Como sinal. Você pode perceber desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes, línguas de fogo, profetizando, falando as maravilhas de Deus. Agora aqui também, lá em Cornélio, lembra lá em Cornélio, quando Pedro chegou e estava todo mundo falando em outras línguas? Então, as línguas são sinais. Jesus falou assim: esses sinais acompanharão os que creem, e em meu nome expedirão demônios, em meu nome falarão outras línguas. Então, Amém. o batismo com o Espírito Santo, agora eu falo até mais tranquilo. Eu falei que não existia, porque uma vez nós conversamos você mesmo e falou Sim. assim, nós não encontramos. Porque naquele dia eu olhei Atos inteiro e não achei o termo. E depois eu procurei, não tem um termo batizado com o Espírito Santo. Só lá em João, né? Quando João falou. Então, irmãos, Mateus. isso. Isso. João Batista. Que João Batista falou isso que eu quis dizer.
Então, irmãos, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, imediatamente há um sinal dos dons, tá? Agora, quem não foi batizado com o Espírito Santo, que agora vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Quem não passou por esse momento aqui de Paulo? Vamos supor, irmãos, que ali nesses discípulos que Apolo formou, um deles tivesse morrido, um morreu. Eles teriam a salvação? Teria sim, porque Obviamente, com certeza. Do mesmo jeito que o presbiteriano que não crê no Espírito Santo, né, no revestimento do Espírito Santo, vai para o céu também, está salvo, glória a Deus, aleluia. Pronto. Mas ele não vai ter o mesmo galardão que aquele que crê, né? Não vai ter, vai entrar de galardão. Ele não vai ser usado nos dons do Espírito Santo, né? Mas pode ser usado também de outras formas, né? Nós já falamos anteriormente aqui na escola. Às vezes ele não vai usar ferramentas, armas aqui na Terra que poderão auxiliar, né? Mas eles têm a salvação. Então, se um discípulo ali de Apolo morrer... Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, o que é que Jesus fala? Meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Mas a pessoa conhece as Escrituras. Chega lá, daqui o Espírito Santo que vai me convencer. Se a pessoa resistir, ela ainda continua salva, mesmo resistindo? Dá uma falhadinha. Repete de novo. Assim, a pessoa, por exemplo, assim, muitas pessoas já entenderam, mas se tem um copo de veneno ali, eu vou lá e bebo e não sei, vou morrer inocente, certo, né? A partir do momento que eu sei que é veneno, eu vou lá e bebo, e aí eu vou morrer culpado. Por exemplo, a igreja tradicional, ela sabe que é o Espírito Santo que convence o pecado e da justiça e do juízo, mas e se ela descobriu ali e não ensinar para a pessoa exercer esse dom vai ser cobrado dela. Não é igual os papas, os padres, eles estudam as Sagradas Escrituras, mas esconde tudo. Você não assim, é uma pergunta que eu estou fazendo. Eu creio assim, que eles têm a Bíblia em mãos, né, Emerson? Na verdade, eles não querem mexer com isso. Mas não é negligenciar a palavra, assim, assim, é uma pergunta que eu fiz só para... Pode ser que eles vão perder galardão em relação a isso. Você sabe muito mais do que eu, que você experienciou, né? Mas, assim, um pouco que eu entendo disso é que, assim, isso pelo que você falou, se a pessoa sabe, se ela tem conhecimento e não quer passar para os irmãos, aí ela está sendo negligente, né? Agora, o que acontece também com muitos é que eles leem, eles acreditam no Espírito Santo, mas eles não têm o entendimento que nós temos. É igual aquele negócio lá, que tem vários lugares que está claro que tem, por exemplo, o falar em línguas, porque eles não entendem que tem os 4 tipos de oração em línguas, por exemplo. Aí eles acham que porque a primeira vez que falam em oração em línguas, cada um falava em línguas e cada um entendia na sua própria, que é a oração em línguas para sinal para incrédulos. Sinal para incrédulos. Eles acham que a oração em línguas só aconteceu lá e foi isso. Eles falavam e a pessoa entendia uma língua estrangeira. Eu já vi gente falando isso. E eles não se aprofundam muito nesse assunto. Mas aí, sobre o que você perguntou, eles têm a palavra, eles estão sendo negligentes? Tá. Mas aí, qual que é a interpretação que eu faço? Se eles estão sendo negligentes por maldade, Deus vai cobrar deles. Agora, na interpretação deles, Emerson, é melhor não mexer nisso que vai dar muita confusão. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Né? Mas na interpretação deles, e aí você imaginar, Espírito Santo, mas eles não acreditam nas manifestações do Espírito Santo. Aí você tem que imaginar também, Emerson, que, por exemplo, a igreja presbiteriana, ela nasceu a partir de um homem que Deus deu uma visão, e eles vieram ali multiplicando essa visão, multiplicando, e eles entendem que se eles aprofundarem hoje no estudo do Espírito Santo, eles vão sair dessa visão. Entendi. Então, assim, não é por maldade. Talvez Deus usa eles com aquela visão, né? Vou privar você. Não vamos mexer na nossa visão que nós estamos caminhando.
Do mesmo jeito que nós, Casa de Esperança, temos uma visão também, Emerson, e existem coisas na Bíblia que são plausíveis, mas a gente não entra muito naquilo ali. Porque eu acredito na multiforme graça de Deus. Porque aí o presbiteriano alcança quem acha que se sente mais confortável não fazer muito barulho. E nós estamos ali também para receber aqueles que estão com sede. Eles chegam lá, nossa, é aqui o lugar, está cheio do Espírito Santo. Entendi. Porque a multiforme de Deus vai na presbiteriana, tem a batista, tem a universal. Cortando, pastor, cortando. Oi? Estava cortando, mas o Zé está confirmando. É uma forma de... Estão me entendendo, né? Sim. É uma forma de proteger a visão que eles estão caminhando. Não mexe com o Espírito Santo, não entra nesse negócio de dom de língua. É uma forma de proteção. Porque essa orientação vem lá do Supremo Concílio, da Igreja Presbiteriana, que vem para os sínodos, que vem para os presbitérios, que vem para as igrejas. Então, isso é tudo tratado em reunião, eles já sabem como funciona. O pastor formado lá na Palavra da Vida, ou no seminário presbiteriano, ele já aprende lá dentro do seminário que é assim, pronto. Então, não é por maldade que eles privam os crentes de saber sobre o Espírito Santo. É uma questão de visão, Emerson, entendeu? Isso. Igual... É diferente dos padres, né? Eu entendi, mas eu não concordo, né? Eu entendi, mas assim, é um direito meu não concordar, né? Mas eu entendi o que você está falando aí. Tanto é que você... graças a Deus. Fala assim, e tanto é que você e o Stan também não concordaram e o Espírito Santo convenceu vocês. É muito melhor desse jeito, porque eu tenho um amigo, assim, na igreja dele não pode jogar bola, mas ele joga e tá escondido, tá totalmente errado. O que é o certo? Sai de lá e vai para uma que você se sente melhor. E eu penso assim. Caminhar fora ele está em desobediência. Ele está em desobediência. Foi o que eu falei para ele um dia. Se você e o Stanley continuassem na presbiteriana, vocês estariam lá em desobediência, porque você estaria escravizando. Eles, por exemplo, porque na época eu tocava violão, o Stanley ministrava o louvor, né? Ele ministrava, sabe, escolhia as músicas. Então, aí eles já proibiram um número de músicas, depois já proibiram certas músicas, falavam assim, ó, você vai cantar essa, essa e essa. Aí depois falou assim, não aceito que o Stanley dê palavra durante o louvor, ministre nada, é só cantar, só cantar. Então, assim, eu creio, Emerson, assim, que tem muitas pessoas que estão sendo abençoadas lá. Amém, eu também creio assim também. Né? De fato, assim, eles não querem entrar nessa do Espírito Santo, não. Não que eles estejam rejeitando, mas eles estão assim, não, eu estou confortável nessa visão. Pronto. Né? E tem pessoas que entram lá e gostam da igreja presbiteriana, gostam daquele negócio morno ali, do jeito que é, e pronto, vai ser salvo lá. E eles usam textos também que embasam a forma deles de ser, né, amor? E assim, Emerson, por outro lado, por exemplo, eles são muito organizados, eles têm reuniões periódicas, né? A igreja responde para o presbitério, que responde para o sínodo, que responde para o Supremo Concílio. Tem uma cultura de ensinamento da Bíblia incrível. Profundo, né? Por exemplo, a classe de catecúmenos para batismo e profissão de fé, eu fiz. Cara, são meses e meses de aula, apostilas, provas. Aí terminou, sabe tudo, sabe? Beleza. Então, agora você vai ser batizado, agora você vai... Cortou. Travou só a internet, hein? Travou de novo. Essa energia tá um problema lá. Travou sua internet, Rodrigo. Vocês estão ouvindo aqui? Não, ouvindo tá. Gente. Não saiu imagem. Não saiu. Tá bom. Então, eu estava dizendo assim, tem muita gente ali que está sendo abençoada. Voltou. Então, tem muita gente ali que está sendo abençoada, está caminhando para o céu. Glória a Deus. Porque assim, Emerson, às vezes é importante a salvação. Nós vamos ter nosso galardão, eles também
talvez vai ter o galardão deles. Entendi. Né? Eu estava falando sobre a prova lá da classe de catecúmenos, né? Decorar o credo apostólico, eles têm o credo apostólico, você tem que decorar, então... Personificação da fé também, né? Que eu estava falando que tem muitas igrejas também que está cheio de manifestação do Espírito Santo e as pessoas não sabem o básico da Bíblia. Exatamente. Isso também é muito errado. Nós temos que saber. Os apóstolos também eram indutos, né? Os apóstolos não sabiam ler nem escrever, a maioria deles, né? Mas nós temos o privilégio de sermos uma igreja apegada à verdade e à palavra de Deus que ama o Espírito Santo, cara. Isso E não somos donos, nós não somos donos dessa verdade, porque nós não podemos julgar a presbiteriana, porque Deus está usando com aquele dom lá, né? Amém. Não podemos, não. Porque, assim, Jesus ensinou uma coisa: pelos frutos conhecereis. Isso. Então, você olha e fala assim, cara, uma igreja que tem 1.500 anos, porque a igreja presbiteriana nasceu, acho que desde a época da Reforma, né? Desde a época da Reforma Protestante. Depois eu vou procurar saber direitinho. E vem perpetuando sua doutrina, sua tradição, cara, só pode ser um negócio abençoado por Deus, né? Não é? Eu não posso agora, o Rodrigo Barrigudo, aí de 44 anos, olhar para a igreja presbiteriana e falar assim, vocês são menores. Da onde? Eu não posso falar isso. Por quê? Porque eu estou vendo que é um negócio que dá fruto, que salva, que alcança, que está sendo bênção, tem missionários, né? A Juliana falando, eu sou fruto da igreja, eu também. A Casa de Esperança é fruto também da igreja presbiteriana, irmãos. Eu e Stanley, aprendemos muita palavra na igreja presbiteriana, muita palavra. Graças a Deus. Porque se não fosse hoje... na palavra que a Casa de Esperança tem, é um fruto da igreja presbiteriana, claro. E, irmãos, a Tamires falou uma coisa interessante. Nós já participamos de igrejas de pessoas cheias do Espírito Santo, estão me ouvindo? Cheias do Espírito Santo, com dons de profecia provados, dons provados de profecia. Eu conheci uma pessoa assim, que não conhece quase nada da Bíblia. Estou falando quase nada. Que tristeza, né? Adianta eu gritar, cair, estribuchar, cair no chão e não conhecer a palavra de Deus? Mas a pessoa tem um dom, e aí? O que você vai dizer? Então, assim, nós temos o privilégio de termos uma base, vou até falar assim, uma base presbiteriana, fundamentada na palavra, e ter conhecido depois disso o Espírito Santo e ver assim, o Espírito Santo pode me ajudar. Porque, irmão, se eu e o Stan tivéssemos ficado na igreja presbiteriana, eu acho que provavelmente a gente se desviaria, se não fosse o auxílio do Espírito Santo. Nem todo... Caiu de novo. É para casa 2. Da mesma forma, como se tivesse conhecido só a segunda parte, só a parte do Espírito Santo, por exemplo, das igrejas que a gente teve, muito provavelmente também não teria esse fundamento na palavra que a igreja tem hoje. Que nós temos hoje. Zé. O Redmond tinha levantado a mão primeiro, Tamires. Não sei se ele ainda quer falar. Vamos falar do Redmond, já baixou. Não, eu baixei porque o Emerson perguntou o que eu ia perguntar. Tá. Você abaixou? Então vamos lá. Porque é o seguinte, eu penso assim, então Paulo, quando ele poderia fazer também, chegar e falar assim, vocês já receberam, já receberam o batismo de João, eu não vou falar nada sobre o Espírito Santo, não. Eu podia ter feito, assim como outra igreja faz, eu penso assim, né? Então eu podia falar assim, não, então eu vou deixar de lado, assim como quando houve a igreja católica estava vindo, que teve a dissensão, que fala, não, que foi criada a presbiteriana, a reforma porque não concordava com coisas que estavam acontecendo na católica, não era? Sim. Aí teve a ousadia de pegar e de criar, falar, não, vamos pegar, vamos mudar alguma coisa que não está batendo.
E Paulo também poderia falar assim, não, então é o seguinte, eu não vou falar sobre o Espírito Santo, não, eu vou deixar só no batismo de João. E eu penso assim, que precisa ser assim, precisa, igual vocês tomaram a decisão, claro que vocês não estão contra a igreja presbiteriana, mas alguma coisa incomodava, ao ponto de vocês tomaram a decisão, e por meu modo de ver, a decisão correta, porque nós precisamos aprimorar na palavra, aprimorar nos dons, eu penso. Isso. Eu creio nisso. Lembrando, assim, acho que para a gente finalizar esse assunto, que assim, o Lutero, quando ele colocou lá as 95 teses, ele não queria se desligar da igreja. Ele Exato. queria que ela fosse reformada. Isso. Né? Só que porque não teve essa abertura, por isso teve a reforma protestante, e aí saiu uma outra igreja. Eu falo que isso parece também, porque não foi, vocês nunca tinham pensado em sair da igreja. Sim, eu nossa, Deus me livre. Eu amava a igreja presbiteriana. Se continuasse do jeito que está, vocês estariam em rebeldia. Aí estaria em desobediência, Deus não abençoaria. Tanto que hoje, graças a Deus, nossa igreja tem uma relação super boa com a igreja presbiteriana, né? A igreja respeita, por exemplo, o pastor de lá, a igreja de lá respeita vocês, mas porque teve isso, foi feito tudo certinho, né? E respeita, cada um respeita a visão. Irmãos, o Fábio pesquisou ali e colocou, né? A igreja presbiteriana nasceu no século XVI e, juntamente com a Reforma Protestante, 1872. 1862. No Brasil. Exatamente. Então, obrigada, Fábio. Obrigado, Fábio. Então, é isso aí. Então, irmãos, acho que está claro sobre a questão de batismo do Espírito Santo. Deixa eu dizer mais uma coisinha que, enquanto alguém estava falando, eu lembrei. Lá na igreja presbiteriana, eles percebem o Espírito Santo, e eles só não identificam e não falam muito sobre isso. Mas eu me lembro, assim, de participar de reuniões que o Espírito Santo enchia as pessoas, a pessoa queria chorar, ficava muito alegre, muito feliz. Só que eles ficam comedidos em relação àquilo ali. Eles se... Entende? O Espírito Santo age lá. O Espírito Santo age lá. Só que eles são assim, eles não são de aprofundar nisso aí, não. Eles ficam mais... Não, vamos segurar, contenha-se, tem isso lá demais. É porque não quer. É porque na visão deles, Edmund, é melhor não mexer com isso. E na visão deles, o Espírito Santo não tira o controle de ninguém. Então, se a pessoa está manifestando muito, não estou falando só da igreja presbiteriana, estou falando de igrejas tradicionais. Então, na visão deles, a pessoa está... Caiu de novo. Ficou mudo. Tá mudo. Caiu de novo. Tá só nesse de baixo. Liga o microfone. Aí. Caiu. Vocês ouviram até quando? Tem muito tempo. Primeira mexida de mão. Que eu estava falando, gente, quando você começou a falar. Isso só acontece na escola de líderes. É incrível. Não é isso que você não falou, não. Na igreja tradicional, você falou não só das presbiterianas, mas das igrejas tradicionais. Eles acreditam que quando a pessoa está muito esparafatosa, entre aspas, assim, é isso, né? É uma coisa descontrolada, né? Descontrolada ao ver deles, isso é uma coisa da pessoa. E não do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é gentil, o Espírito Santo não tira o controle de ninguém. Então, na verdade, essa é a visão deles. Isso aí me faz lembrar Batseba e Davi. Que papelão do rei, hein? Ficaram dançando na presença. Isso aí me faz lembrar isso aí. Então, na verdade, as igrejas tradicionais, eles acham assim, olha... Batseba não. Ô, Emerson, não é Batseba, não. É a mulher... Não. É a mulher filha de Saul. É filha de Saul. Como é que é o nome dela? Que era a esposa dele, né? Mical, muito bem, tá por dentro, é isso mesmo. Estão me ouvindo aí, pessoal? Agora sim. Agora sim. Quero.
Vamos terminar aqui. Pode Estão falar. me pessoal. ouvindo, irmãos? Agora está. Agora tá. Estamos. Sim. Voltou de novo. Nesse outro também. Tô vendo dos dois agora. Tá tudo bom. Vamos tentar mais uma vez. Se cair, Cai levando. Já caiu, então. Não, Não, tá me vendo aí. que eu não. irmãos. Então, assim, lá acontecem umas coisas boas, eles têm umas sensações boas, às vezes, uma alegria. E eu lembro, assim, eu fui um adolescente muito abençoado. Tinha uma reunião diária lá, 6 da manhã e 6 da tarde, reunião de oração. Isso aí os velhinhos. E eu era adolescente, eu não perdia. Eu ia de manhã e à tarde. E aí a gente Amém. orava lá e era muito bom. Era uma reunião cheia do Espírito Santo. Mas a igreja ficava assim, ó, monitorando. Inclusive, me usavam para saber como é que estava a reunião lá, se estava tudo bem. Não está tendo exagero, não está tendo isso. Eu falava, não, está indo tudo bem. Aí, às vezes, aparecia uma pessoa de fora que ia lá e participava da reunião e falava umas coisas que não tem a ver com a doutrina. Nossa, no outro dia o pastor estava lá na reunião, olha, nós não cremos nisso, e etc, e etc e tal. Então, eles são zelosos. Travou. Caiu de novo. Vira para a direita. Aí. Armando, você estava falando? Não, eu falei que você Agora- virar para a agora direita, voltou porque a aqui. outra parou. Tá funcionando melhor é que tá escrito a sua câmera aí, mas a outra tá travando muito, a sua trava menos. O Rodrigo tá teimoso aí, ele tá insistindo com o outro. Quando você assume a direção, aí tá mesmo, fica bom. Que aí você fica na frente, aí o pastor fica lá atrás. O Fábio falou, agente secreto, hoje fala até em outras línguas. Mandou outro link, vai ter que fechar esse? Mas o que não falta é câmera aí, hein? A casa lá é Big Brother, que ela fala lá. Rapaz, Big Brother o Rodrigão evangélico? tá aparecendo em 3 lugares diferentes aqui pra mim, velho. Na minha só O 2. microfone tá fechado. Tá em 3 lugares e não aparece, e não fala em nenhum. Agora vai falar. Opa, Aí, agora abriu o microfone. Irmãos, então lá acontecia coisas assim, eles monitoravam de perto e não permitia sair nada do controle, né? Na visão deles, por segurança. E assim, eles explicavam, por exemplo, eu lembro disso aqui demais, que eu tinha curiosidade, eles explicavam lá que aquele milagre lá da descida do Espírito Santo, onde todos os entendiam na sua própria língua, eles falam que havia ali um poliglota. Eles falam que havia ali uma pessoa que conseguia traduzir para todas as línguas e ia falando uma coisa numa língua, na outra língua, e todo mundo entendia. Entendeu? Aí é sério, aí é sério. Deu uma viajada. Não, viagem pura, né? Mas assim, eu lembro que o dia que um presbítero me explicou isso lá, eu senti um alívio tão grande, porque de fato eu ficava assim, mas o que aconteceu sobre esse negócio de línguas? Aí esse presbítero foi e falou assim, não, simplesmente tinha uma pessoa ali que conseguia falar em todas as línguas e eles entendiam, porque ele falava a mesma coisa de uma pessoa que fala alemão, italiano, francês, espanhol, é a mesma coisa de uma pessoa que fala isso. E sempre que a gente sabe que o texto não fala nada disso, mas eles preferem acreditar nisso e para eles é mais fácil, né? Então, é isso. Alguma dúvida? Não, né? Travou de Você novo? falando, não, tá você travado falando não. presbiteriana, cai de novo, não pode falar mal, não. Pode falar, não. Alguma dúvida? Vixe. Se você ficar contestando, cai de novo. Essa Amém. pessoa lá tinha o dom de interpretação, é isso. Irmãos? Amém, então. Oi? Não, tá bom. Então, vamos lá, olha só.
Paulo na escola de Tirano. Vamos ler isso aqui é importante. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Versículo 9. Visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, aqui está com letra maiúscula, né? Diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, Paulo foi lá, separou os discípulos, falou, não, gente, vamos ali para a escola, só nós, porque no meio de todo mundo não está dando certo. Durou isso o espaço de 2 anos. E nós já temos 3. Nós estamos em 3 já. Hã? Nós já estamos com 3. Olha aí. 2 anos ensinando. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém. Agora 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha que fantástico isso aqui, irmãos. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu vou parar aqui um pouquinho só para fazer um comentário. Havia tanto poder na vida de Paulo que a roupa dele, os aventais, os lenços eram levados para os enfermos e os enfermos eram curados. Então é algo fantástico. Mas hoje, o que aconteceu? Hoje... Virou um comércio isso. Virou um comércio. Porque aí o pastor vai lá e vende um pedaço da camisa dele, um pedaço do lenço dele, para você levar para casa, porque você vai ser curado. Ah, mas eu não fui curado. Você não teve fé. A culpa é sua. Né? Paga mais 1.000 aí que dá certo. Dá mais 1.000 que dá certo. Então, o fundamento desses estelionatários é esse texto de Paulo, que vendia parte das suas roupas, e isso curava as pessoas lá. Parece que foi só para travar aqui. Será que não volta para isso, não? Ele vendia. Eu acho que é a sua teimosia que está fazendo travar. Né? Aí. Eu vou deixar, não vou sugerir para a gente voltar para lá, não. Rodrigo, ele vendia, não, né? Ele vendia? Não, né? Não. As pessoas levavam. Então, essa é a diferença, né? As pessoas levavam pela fé delas e não alguém impondo isso a elas, né? Exatamente. Amém. Glória a Deus. Hoje é muito triste, né? Versículo 13. E alguns judeus, olha isso aqui, exorcistas ambulantes. Irmãos, exorcistas ambulantes. Meu Deus do céu. Isso. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Nossa, eu teria tanto para falar sobre isso aqui, irmãos. Mas eu vou tentar falar curtamente. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo... Opa, gente, calma aí. Dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Misericórdia. Esse tomou a praga do capeta. Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é. E vocês, quem são? Olha aí, que forte, né? Muito forte. Agora eu quero perguntar para vocês, quem poderia falar? Como esses exorcistas ambulantes expeliam demônios? Quem pode arriscar aí? Que silêncio. Pelo poder de Beelzebub, diz o outro. Irmão, é o Deus que Paulo prega. Hã? É pelo poder do Deus que Paulo prega que eles falam. Não, mas os exorcistas ambulantes, eles não eram de Deus, né?
O exorcista, ele é o próprio. Eles falam assim, ó. Mas o 13, né, que é alguns judeus exorcistas ambulantes que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre como que seria esses exorcistas ambulantes? Porque eles não podiam invocar no nome de Jesus. Eles não podiam invocar no nome de Jesus. É, porque Jesus falou lá atrás Jesus falou, né? Sobre o reino dividido, né? Não, e outra coisa, o Espírito deu um ataque neles. Você, olha, eu conheço Jesus, sei quem Paulo é, mas vocês vão tomar um ataque hoje. Então tá, vamos lá. Mas pensa, chegar assim, ó, sai... Tá, mas eles eram exorcistas ambulantes. Na verdade, eles tentaram usar uma técnica diferente, usar Jesus e Paulo, e não deu certo. Eles eram diabo em canela seca, aí veio o grandão lá que parece. Então, deixa eu explicar para vocês. O capeta falou, não tem Jesus, não entra, não. Não entra, não. É instrução do profissional. Isso aí foi bem falado. Irmãos, até hoje existem pessoas que conseguem, entre aspas, expelir demônios de pessoas endemoniadas sem usar o nome de Jesus. Mas, na verdade, eles não expelem demônios. Porque é o seguinte, no mundo espiritual, eu posso usar uma força contrária contra o demônio, ou eu posso jogar no time dele e resolver o problema com ele. Dá um jeitinho ali. Hã? Eu creio. Dá um jeitinho ali, ué. Eu jogo no time dele e falo assim, vocês já ouviram falar sobre passe no centro espírita? É isso. Você pode levar uma pessoa lá no centro espírita, o centro espírita resolve. Resolve assim. Não liberta a pessoa, mas entre em acordo com o espírito que está rebelde ali, para que ele saia dali, vai para outro lugar e põe outro lá no lugar que não cria o problema que está criando o endemoniado, certo? Voz do engano. Ok? Ok. Isso é a questão, por isso que eu falei que eu poderia falar muito sobre isso. Eu já estudei sobre isso. Passa um e põe outro? Sim, isso é dar o passe. Eu estudei muito sobre isso, e uma vez eu contei para vocês, já contei para alguns, não sei se todos sabem aí, eu estava orando de madrugada com um colega meu de faculdade, e ele ficou endemoniado, segurou meus braços. Vixe, contou. E queria me enforcar, e eu orava muito e pedia a Deus para não deixar aquilo acontecer. E naquele dia eu descobri muita coisa de como funcionava o espiritismo, e até por coisas que o demônio falou naquele dia. Então, uma das coisas que acontece no centro espírita é o passe que eles falam. Exatamente, olha lá, passa ele para o outro. Foi o que o Fábio falou, ó, passa ele para outro. É um acordo. O que acontece no centro espírita é um acordo entre demônios que o espiritismo consegue fazer. Porque, infelizmente, o espiritismo é do demônio. Infelizmente. Eles não estão lidando ali com coisas boas. Então, o passe... Você acha que tem alguém lá ludibriado, talvez, achando que aquilo ali pode ser uma coisa boa e não tem um entendimento? Ou você acha que tem muita gente que... Todos. Milhares. Ludibriado é o que mais tem. Eu falo para você que até... Eu falo para você, Armando, que até mesmo líderes estão achando que aquilo ali é de Deus, é coisa boa. Tem muita gente enganada. Tem muita gente... Não acho... Olha, vocês podem cair de costa aí. Não acho que o Chico Xavier fazia as coisas que fazia por maldade com o povo, não. Ele fazia porque via funcionar e dava certo, e muita coisa, de fato, aparentemente dava certo, mas feito da maneira errada. Mas não acho que o Chico Xavier era um cara mau, maligno, de jeito nenhum. Ninguém pode falar nada contra ele sobre as atitudes dele. Nós, crentes, sabemos que ele estava mexendo com o mal, com o que não deveria. Mas, para eles, ele só fazia bondade. Ele só fazia bondade. E aí? Eu falo porque, assim, ó, tem crianças que crescem já numa família seguindo essa doutrina, e é isso que ele aprende, é isso que ele enxerga como a verdade. Exatamente. Vai. Por exemplo, vou ter que pagar isso aqui também.
Por exemplo, uma vez, irmãos, a minha sobrinha, ela começou a sentir... Não, minha sobrinha era bem novinha, ela começou a falar assim, ó. Mamãe, o homem estava lá brincando comigo hoje. O homem. Irmãos do céu, eu até arrepio. Aí a minha cunhada falou assim, a Fernanda falou assim, não, minha filha, o que é isso, esse negócio desse homem? Mãe, é o homem, às vezes ele vem, o homem. Aí a Fernanda falou com o Renato. Falou, meu bem, a Ana Luísa está falando isso. E aí, coincidia, ela era bem pequenininha, coincidia de, na mesma hora que ela falava assim, a mãe, o homem passou ali, ó, o homem. Coincidia de vir um cheiro horrível de fumo, de cigarro dentro da casa. E aí, isso começou a acontecer frequentemente, e aí um dia o Renato ligou para mim, meus estudantes, desesperado. Desesperado. Porque não aguentava mais isso, e via que isso não passava e tal. E eu e o Stanley oramos, lá na Soft Data, colocamos de joelho na mesma hora e oramos, clamando a Deus para que isso parasse de acontecer e esse homem nunca mais aparecia. Antes disso, o que aconteceu? Eu pulei a parte mais importante. A mãe da Fernanda falou assim, ela não era crente na época, hoje ela é crente, mas ela não era crente. A mãe da Fernanda pegou e falou assim, minha filha, faz o seguinte, pega um álbum de fotografias que eu vou te mandar, que tem um monte de foto de gente antigo, de parentes antigos nossos que já morreram. Vai mostrando para ela e pergunta se o homem está ali. Irmãos, foi dito e feito. Abriu o álbum, mostra aqui o homem. Mãe, esse é o homem. Esse é o homem que aparece aqui. Meu Deus do céu. Moço, eu tô arrepiado agora até a sola do pé. Misericórdia. Você arrupiou, né? Aí, irmãos, o Renato ligou para nós, chorando. Deixa eu contar outra coisa antes. O Renato trabalhava com um homem na época que era muito espírita. Hoje o Renato nem tem contato com esse homem mais. Ele era muito espírita. Ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz, porque o Renato comentou com ele, falou assim, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Aí ele falou assim, mas que coisa boa! Ela é sensitiva. Ela é sensitiva, vamos levar ela no centro espírita, essa menina vai ser uma bênção lá no centro espírita, porque ela percebe, ela consegue conversar. Entende o nível de engano? Misericórdia. Entende, irmãos, o nível de engano? E vamos supor que se o Renato não fosse crente e levasse ela no centro espírita, irmãos, ia seguir uma carreira no centro espírita, a família inteira. E outra coisa, acontece coisas no centro espírita que de fato surpreendem, porque os demônios estão ao nosso redor todo o tempo e sabem de milhares de coisas. E a pessoa vai uma vez no centro espírita, ouve um monte de coisa que ela fala assim, só eu e fulano sabia. Entende? Uhum. É um engano num nível muito profundo. Então, se o Renato tivesse ido para o centro espírita, levasse a minha sobrinha, e aí ia dar tudo certo, e todo mundo ia, essa menina é demais, que não sei o que tem, que está se comunicando com fulano. Irmãos, eu tenho várias histórias disso para contar para vocês, né? Nós não temos tempo hoje, mas eu teria várias histórias para contar para vocês disso aí. E aí, o que aconteceu? O Renato ligou para nós, e aí, um dia à tarde, eu e o Stan batemos o joelho no chão, lá na Soft Data. O Renato estava em Goiânia. Batemos o joelho no chão, falando assim, Deus, em nome de Jesus, nós damos uma ordem aqui agora, que os teus anjos retirem esse demônio de lá de dentro, que é um demônio, irmãos. É um demônio. E aí, irmãos, o que aconteceu? Na mesma hora, mudou o clima na casa. Amém. Na mesma hora, não aconteceu mais nada. Glória a Deus. E a minha cunhada foi, na mesma hora que nós oramos, foi levada, porque depois o Renato ligou falando, foi levada a ir lá mexer nos brinquedos da minha sobrinha.
O que que tinha no meio dos brinquedos? Irmãos, 1/3. 1/3. Ninguém sabe de onde veio esse terço. Porque eles não eram católicos, nunca foram católicos. Ninguém da família era católico ao ponto de usar um terço. Tinha um terço caído lá na bacia de brinquedos dela, que a gente não sabe de onde veio. Então, para você ver assim, o nível de profundidade que é vida espiritual, irmãos. Vida espiritual é um negócio muito complexo, muito grande. Acontece muita coisa. Então, por isso que os presbiterianos não querem deixar mexer lá, hein? Oi? Por isso que os presbiterianos não querem deixar mexer na vida do Espírito, tá vendo? Ele está certinho. É o nível de guerra que você quer lutar, né, Emerson? Vai, o que você quer é o brigar nível com... de guerra que você quer lutar. Eu vou ler aqui, ó. Agora eu vou ler, Giovanni. Eu gosto da participação. A gente nunca mais sabe o tempo. Eu gosto da participação, mas eu só quero concluir dizendo isso. Existiam, sim, exorcistas ambulantes. Até hoje existem pessoas que conseguem lidar com endemoniados, mas às vezes não conseguem, não, irmãos. Agora, o que acontece com o crente? Sabe o que acontece com o crente? O crente vai lá e expulsa, estabelece a verdade, por causa da autoridade que nos foi dada. Foi nos dada a autoridade. Amém. O espírita, ele vai lá e negocia com o espírito que está ali. Para o espírita, é um espírito rebelde. Ele só não fala que é um demônio. Ele só não fala que é um demônio, mas é um espírito rebelde. Que nós temos autoridade e sabemos de onde vem o poder, né? Amém. Amém. Nós mandamos embora. O poder de Jesus que ele vai sair de lá, de Deus. E eles, irmãos, eles se submetem. Eles se submetem. Quando chega o crente, eles já sabem que vai dar ruim para eles. Quando chega o crente, eles já sabem que vai dar ruim, porque é o que eu falo. Um demônio, ele tem noção de vida, de mundo espiritual muito mais do que nós que somos crentes. Você concorda comigo? Sim, concordamos. Um demônio tem noção de vida espiritual muito mais do que nós que somos crentes. Então, com certeza. É isso aí. Eu vou abrir aqui para a Aline falar. Pode falar, Aline? Pastor Rodrigo, o senhor falando sobre expulsar demônio. Aí tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que o demônio sai, mas se encontra, vaga, se não encontrar, volta para casa com mais 7. Quando expulsa o demônio, mas a pessoa não toma posição de estar na presença do Senhor? Exatamente. Tipo assim, você foi lá e expulsou o demônio da pessoa. A pessoa não busca a Deus, não se enche com o Espírito Santo, o que vai acontecer? A casa vai ficar vazia e o demônio vai retornar com outros 7. Não é literal a questão do número 7. 7 na Bíblia representa muito totalidade, tá? Tanto que o número de Deus na Bíblia é 7, o número do homem na Bíblia é 6. E por isso que a besta tem o número 666. Número 3 significa perfeição na Bíblia. Então, a besta seria o homem na sua perfeição. Estou falando de coisas bem profundas, né, irmãos? Mas é o dobro, né? O dobro do 3. 666 seria o homem 3 vezes. Uhum. O homem na sua perfeição. Né? Então, quando a Bíblia fala 7, que o demônio voltaria com 7, o normal viria um demônios muito pesados, porque às vezes vem vários demônios no corpo da pessoa. Sai um, depois sai o outro, aí depois sai o outro. Aí tem um demônio que imita criança, tem um demônio, o Zé Pilintra, que é a pessoa bêbada, tem tem outros aí, o brigão, né? Tem um que é muito valente, só quer brigar e quebrar tudo, destruir tudo. Então, tem a pomba-gira, né? O capiroto lá tem a pomba-gira é sensual. Já vi homem fazer a legião, né? Uma mulher. A legião. Então vem uma legião. Então é isso mesmo, Aline. Esclareceu? Certinho, era isso mesmo que eu queria saber. Zé Antônio? O pastor Stan deu um estudo para nós, onde que falava sobre Samuel e Saul, que o demônio falou, usou uma voz também
para enganar. Ele usa. A aparência, né? Ele chega lá e fala assim, não, quem está falando é um parente seu que morreu. Na verdade, não é. É a voz do diabo ou de uma pessoa, que o pastor Stan explicou bem. Ou é a voz do diabo ou é a voz de uma pessoa que está ali, que está falando aquela voz. E a pessoa, tá vendo? Falei com um parente que já morreu. É enganação. A médium, a história da médium, né? É médium de Endor. Médium de Endor, né? É bem interessante. O Stan fez um estudo sobre comunicação com mortos. Tem no canal da igreja, tem lá sobre comunicação com mortos. O Giovanni Aline colocou, eu posso estar enganado, mas agora está surgindo um negócio de constelação familiar, que é praticamente a mesma coisa do espiritismo. É um negócio bem estranho mesmo, viu, Giovanni? Não é de crente, não, viu? É um negócio bem estranho mesmo, é meio místico, meio... É bem estranho, né? Nada a ver. Não é coisa pra gente, não, irmãos. Fala, Armando. Não, é só um testemunho mesmo. Logo que meu pai faleceu, a minha mãe muito apegada e tal, e aí ela disse que arrumava um negócio em cima da geladeira e todo dia esse negócio mudava de lugar para trás. Meu Deus. E aí, ela já enganada com isso. Falei, mãe, pode ser tudo menos de Deus. Eu falei, pode ser o capeta, mas Deus não vai ficar mexendo nisso aí, não. Não acredita que é coisa do meu pai, não. Isso aí não é meu pai, não. Esquece isso aí. Eu falei, tira isso da sua cabeça. E como eu tenho uma irmã que é espírita, né? Então ela meio que quis levar isso pra minha mãe, que podia, eu falei pra minha mãe, se for, não é meu pai, não, porque é do capeta esse trem. Esquece isso aí. Nossa, que bom, cara. Falei, não acredito nesse tipo de coisa, não. Foi igual aquele testemunho que eu dei no monte aquele dia, do meu amigo lá, que eu me retraí, não falei, né? Porque todo mundo falando pra ele usar alho e sal e varrer pra fora, nunca pra dentro. Aí essa semana eu peguei ele, falei, não, eu falei que eu ia falar, agora eu vou falar. Falei pra ele, rapaz, Deus criou tudo, você vai acreditar num sal e num alho? Bom demais. Eu falei, deposita sua confiança em Deus. Eu falei, seja justo com todos os seus clientes, seja justo com seus funcionários, você vai ver se Deus não vai abençoar seu negócio. Falei, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei, então isso aí, segue. Não podemos nos calar diante da verdade, irmãos. Amém. Não podemos nos calar diante da verdade. Eu vou contar mais uma historinha aqui, nós vamos finalizar, nossa hora deu, né? Eu tenho uma outra pessoa que também conta sempre uma história assim. Ele tinha uma origem espírita e ele contava uma história assim, que nas vezes mais difíceis, irmãos, ele fala assim, nos momentos mais difíceis que a família dele passou quando era há muito tempo atrás, há 80 anos atrás, diz que aparecia o avô do avô, é sempre o mesmo, aparecia para alguém da casa. Ele fala assim, categoricamente. Aparecia e aí encostava e ficava olhando a família. Muitas vezes ficava olhando as crianças brincar. Alguém que já tinha morrido, aparecia, mais de uma pessoa via lá. E aí ele conta que toda vez que ele aparecia também um recurso. Aparecia um socorro. Diz que era na mesma hora. Tipo assim, entrava um dinheiro, um vizinho levava um porco lá para eles comer, um pedaço de vaca, um vizinho levava um saco de arroz para eles. Ele fala assim que ele cresceu vendo isso, acreditando que era o avô do avô que vinha socorrer eles. Porque toda vez que o avô do avô aparecia, uma coisa boa acontecia. Então, eles já ficavam todos felizes. O vovô veio hoje. Vamos esperar. Passava um pouquinho, encostava um vizinho lá, falava, estava te devendo aquele dinheiro, hoje vou pagar aqui, vou pagar com juros, vou pagar em dobro. Entende, irmãos? Ao homem foi dado morrer uma vez. Sim. Então não vai ficar voltando aqui para fazer graça. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? O diabo via, os demônios viam que ia um recurso lá para aquela casa. O que eles faziam? Eles iam na frente,
enganava todo mundo. Aí chegava o recurso, fomos nós que trouxemos. Irmãos, isso é o espiritismo. E por causa disso, toda a família se tornou espírita. Por causa disso. Misericórdia. Por causa do recurso que o espírito do avô trazia. Misericórdia. O bagulho é sério, irmãos. O bagulho é louco. O bagulho é louco. Juliana colocou, pastor, o que acha da microfisioterapia e da hipnose? A Tamires que poderia falar mais, né? Microfisioterapia eu não tenho propriedade para falar, já foi perguntado, mas eu não entendo. Mas nós temos algumas irmãs na nossa igreja que são fisioterapeutas, às vezes depois nós poderíamos perguntar para elas. Mas agora a hipnose, que você vai deixar? Você vai deixar sua mente suscetível para que uma outra pessoa coloque o que ela quer na sua mente, né? Então, eu não indico hipnose, não faria hipnose, não aconselho ninguém a fazer, não porque não funcione, mas porque a minha mente é uma coisa muito preciosa, eu não quero deixar ela suscetível para que qualquer um venha ter sugestões, entendeu? E, assim, nossa mente é um campo de batalha, né? Então, eu não acredito que... Acho que tem outras ferramentas melhores para cristãos utilizarem. Amém. Eu creio. Amém. Eu vou dar minha opinião sobre a microfisioterapia. Acho que um dia a gente conversou sobre isso, mas a gente não conhece muito. Que é aquele negócio dele tocar num lugarzinho, isso aqui está dizendo isso, uma coisa assim. Porque fica pelos móveis lá. Olha, irmãos, vou falar uma coisa. Tudo que é estranho, foge. Tem que apagar a luz e pôr uma musiquinha assim. Tem que acender um incenso, porque a fumacinha vai te levar. Irmãos, quer saber uma coisa? Não existe atalho para o crente. Amém. Existe uma forma de se resolver. Então, siga essa forma de se resolver. Amém. Pronto. Sobre o negócio da microterapia. E a questão da hipnose, a Tamires falou aí. Hipnose, você está abrindo a porta para uma pessoa entrar dentro da sua cabeça e mexer lá. Porque a hipnose é um negócio científico mesmo. Não é demônio, não é nada. Hipnose, irmãos, é um negócio muito sério. É um poder muito grande. Você está deixando a pessoa entrar lá dentro da sua mente e mexer lá nas ligaçõezinhas dos neurônios. Então, também não mexe com isso, não. Né? A Tamires já passou... Está na Bíblia? Oi? Está na Bíblia? Não está, né? Não está na Bíblia. A Bíblia não pergunta sobre hipnose, não. Vai correndo. Mas acho que é isso, né? São as pessoas tentando achar o jeito mais fácil possível para os problemas delas. Exatamente. Não tem atalho, irmão. Não tem processo, né? Não tem atalho. Vai resolver, porque, assim, de um jeito ou de outro, você vai ter que resolver seu problema. Vai para a luz da palavra, procure profissionais crentes. Amém. Vou parar a gravação. Procure profissionais